Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que tenham feito a nossa atividade, né? Que foi deixada de tarefa. A nossa atividade foi uma atividade sobre o grafite para ser realizada no caderno, né? E vamos fazer hoje uma conversa sobre a nossa correção, porque vai ser mais uma discussão mesmo em grupo. Para essa atividade, é necessário que você pegue o seu material de língua portuguesa no caderno, porque nós não iremos fazer atividade no livro hoje. E nós vamos conversar a respeito dessas imagens aqui, que era a atividade do nosso anexo, lembra? Então vamos lá. Tinha ficado para vocês 5 questões, né? A respeito dessas 6 imagens do grafite na nossa cidade. E você teria que escolher apenas uma. Daí a professora colocou aqui para vocês, porque eu não sei qual você escolheu, ficava a seu critério, né? E de acordo com a figura que você escolheu, com o grafite que você achou mais interessante, você deveria responder as cinco questões, lembra? E as 5 questões eram: o que você vê na imagem? O que você sente ao observá-la? Que título você daria para a obra? Em sua opinião, com que objetivo a pintura foi realizada? Você consegue identificar o autor? Aí a professora colocou aqui para nós e nós vamos retomar um pouquinho a conversa a respeito dessas obras, né? Dos artistas locais que estão espalhadas na nossa cidade. Em algumas delas existem já os autores identificados, né? Como no próprio anexo que a professora disponibilizou para você, você consegue visualizar. Então, essa é fácil para você responder. E existem outras também que a professora já deixou o direcionamento que eu falo que foi feita por um conjunto de artistas. Então, a gente não sabe exatamente quem foi o específico, mas já sabemos que ela foi realizada por um grupo de artistas, né? Então, você pode argumentar na sua resposta que foi feita por um grupo de artistas. Todas as outras questões, elas são de cunhos pessoais, por exemplo, o título, o que você sente, o que você vê nessa imagem, todas essas questões não tem como a professora fazer uma correção com vocês, né? Quando nós estivermos na nossa sala de aula, ou presencial, ou na nossa sala de aula virtual mesmo, que começará as nossas aulas online ao vivo, então a gente poderia fazer uma roda de conversa a respeito do título que você deu e qual foi a sua obra que você escolheu. Mas nas nossas aulas gravadas não tem como a gente fazer essa discussão ainda, certo? O que a gente pode conversar um pouquinho seria a respeito do foco que cada uma tem, né? Por exemplo, essa aqui, essa primeira, as dos viadutos, a gente sabe que elas foram feitas a respeito da comemoração da Copa, né? Então, os artistas foram convidados para fazer mesmo um embelezamento da nossa cidade para receber os turistas que viriam para a Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, né? Então, elas têm bastante nessa questão do cunho cultural. Então, tanto é que pelos desenhos, a expressividade, você vê bastante isso, né? Essa outra obra aqui, a gente do aniversário da nossa cidade, né? Do amor que você tem pela nossa cidade. E essa aqui já é mais uma questão política, né? Que ela te leva a refletir sobre outras questões. Então, já seria mais um cunho político. Então, seria essas reflexões, e essa aqui nada mais é mesmo que para embelezar mesmo a paisagem. Então, seria esses questionamentos e este olhar que você deveria ter para estas obras de artes, certo? Então, eu espero que você tenha feito uma boa interpretação, uma boa tarefa referente ao grafite. E para hoje, nós iremos trabalhar mesmo mais a questão do gênero textual e como é que o grafite é visto dentro da língua portuguesa como um gênero textual. Para isso, nós vamos trabalhar um texto, vou deixar para vocês em anexo, né, esse gênero textual, e hoje nós iremos fazer a leitura dele, certo? Então, começamos para a folha e nós temos como título grafite. O grafite é uma forma de manifestação social.
É uma nova experiência de linguagem, pois tem a intenção de comunicar, de expressar uma ideia. É também a voz de quem busca um vínculo social. Pode ser uma prova de prevenção à pichação, tão comum nas cidades brasileiras. O grafite é uma expressão que se manifesta visualmente e mostra realidades, opiniões, discursos, desejos e identidade. A palavra grafite é de origem italiana e significa escrita feita com carvão. Os romanos a usavam como uma forma de protesto. Na década de 60 do século passado, os jovens do Bronx, bairro de Nova York, nos Estados Unidos, retomaram essa arte usando tinta spray. O grafite surgiu paralelamente ao hip hop, ou seja, junto com o hip hop, que é uma cultura de periferia originária dos guetos americanos, que une o rap, que é uma música mais falada do que cantada, e o break, que é uma dança robotizada, e o grafite, que é uma arte plástica. Então, é como se fosse 3 em 1, né? Quando ele se refere a guetos americanos, é mais a parte da periferia, né? Os bairros mais pobres. Desde os primeiros tempos, o homem se expressou por meio de desenhos e escrita nas rochas e paredes das cavernas onde habitava. Nós estudamos isso em história, né? Muitos sítios arqueológicos apontam que, desde a época da Pedra Lascada, os artistas pintavam animais como mamutes e cavalos. Utilizavam ferramentas feitas de pedra, marfim e osso, os quais utilizavam tanto para os desenhos como para a caça e a luta entre os inimigos. Por ser uma manifestação artística, o grafite está associado a diversos movimentos musicais, como o hip hop, onde os desenhos refletem a realidade das ruas. É de salientar que o grafite necessita da autorização do proprietário do muro ou do espaço, ao passo que a pichação, que é realizada sem legalidade e com o intuito de vandalizar, pode-se considerar o grafite como sendo uma arte pública, porque são manifestações de atividades artísticas que utilizam o público como alvo e o assunto para analisar, retratando os seus anseios e as suas preocupações. Analisa temas atuais, polêmicos, sociais, culturais e políticos. Outras vezes, ele assume somente um caráter lúdico. No caso, seria esse aqui. Esse seria o caráter lúdico, né? E tem algumas questões para você refletir sobre o nosso texto. Questão 1. Diferencie grafite de pichação. Na onde que nós podemos diferenciar o grafite da pichação? Desde a aula passada, a professora está falando sobre a diferença deles, lembram? Você pode me dar 2 exemplos, um em cada linha. Questão 2. Escreva 3 características da arte do grafite. Tem bastante, né? No que ela que ela representa, o que ela demonstra, quais são as características dela. Pode colocar um por linha. Questão 3. Marque a alternativa que nos mostra o nome da arte que surgiu no século XX e que consiste em desenhar ou escrever com tinta spray em locais públicos, principalmente em muros dos espaços urbanos. Aí você tem 4 alternativas: letra A, aquarela, letra B, grafite, letra C, pontilhismo, letra D, histórias em quadrinhos. Facinho, né? 4. O hip hop possui 3 elementos, lembra que nós lemos lá no texto? Misturando assim a dança, que lá no texto ele fala o nome, o desenho, que é o que nós estamos estudando, e a música. São componentes desse movimento. Quem não é? Aí é exceto. Quem não faz parte? O grafite, o rap, o break ou a música eletrônica. Então, você vai marcar para a professora qual é a alternativa que não faz parte do hip hop.
5. Podemos considerar o grafite como sendo uma arte pública? Lembra, nós também conversamos sobre por que o grafite é ou não é uma arte pública na aula passada. Daí você vai argumentar para a professora. Qualquer coisa, você vai lá no nosso livro, página 92 e 93. Abre ele lá, você vai verificar que está um muro inteirinho pintado na praça, lá no Rio de Janeiro. Questão número 6. O que a palavra grafite significa e qual a sua origem? Origem etimológica, né? Da onde que veio essa palavra? 7. Nós temos as frases. São 7 frases. Você vai pintar somente as verdadeiras. Então, você vai ler todas elas, a professora não vai ler. Você lê, analisa e verifica. Quais são as frases verdadeiras? Daí você vem e pinta para a professora somente aquela que for a frase verdadeira, certo? Então, essa ficou a atividade para casa hoje. Lembrando que você não precisa se preocupar, se você não tiver impressora em casa, não tem necessidade de copiar o texto. Copia só o cabeçalho, coloca o título do texto, grafite, e copia as perguntas e respondas. O texto não há necessidade de copiar se você não conseguir imprimir, certo? Então, na próxima aula, a gente faz a correção dessa atividade. Faça com capricho, lê novamente, faça a sua segunda leitura, né? Para fazer uma boa interpretação. Até a próxima aula, gente. Fica com Deus.